Então, vamos iniciar a nossa reunião das oficinas e do Residência Pedagógica. Na semana passada, a gente basicamente apresentou, né, o projeto das oficinas e também, né, conversamos com os novos participantes. A reunião, ela foi, apesar do tempo maior, né, acabou sendo muito corrida e a gente não tirou algumas dúvidas, né, do funcionamento, como que vai ficar, como que vão ficar as atividades tanto do residência como das oficinas. Porque na prática, tanto as oficinas como a residência, elas, vocês vão trabalhar juntos em cada escola. Não sei se o pessoal que entrou conseguiu conversar e entrou em cada grupo, né, das escolas. Não sei se alguém conseguiu ou de repente quer mudar de escola, fiquem à vontade, né, porque estava distribuído assim, né, ninguém comentou nada depois, mas no Castro foi o Sérgio, no Dom Bosco ficou a Bárbara, o Bruno e o Deiner, e no JGP, Bianca, Karen, Lucas e Maria Renê. Tá? Eu tive conhecimento que alguns já começaram a interagir, né, com os participantes dessas escolas que já estavam lá do Residência Pedagógica. As oficinas, elas vão trabalhar, as atividades serão basicamente comuns às atividades do Residência Pedagógica, né? Quando a gente trabalhava as oficinas separadamente, né, quando não tinha as atividades do Residência, a gente tinha a fase de preparação que basicamente ia até junho, e as oficinas que eram preparadas nesse período, né, elas eram basicamente aplicadas a partir de agosto, né? Então, o que a gente tem agora é o residência pedagógica já em andamento, né? Algumas atividades já sendo aplicadas desde do início das aulas nas escolas, e atividades que estão sendo preparadas. Então, o pessoal das oficinas, é interessante conversar com cada grupo, verificar o que está sendo trabalhado, né, e interagir com os participantes, porque o pessoal da residência já tem uma bagagem, né, de conhecimento da escola, das turmas, do professor supervisor, né, e quem entrou agora tem que ter a iniciativa de participar dessas atividades. Então, no caso do residência pedagógica, ele é semelhante ao estágio, né? É um estágio assim que a gente pode considerar avançado, porque aí, no caso da residência pedagógica, o participante ele tem obrigatoriamente que cumprir alguns tipos de carga horária semelhante ao estágio, como, por exemplo, a fase de observação, de preparação, de regência, né, que eles vão assumir junto com o professor supervisor em determinado momento o papel de professor em sala de aula, né? E no caso das oficinas, ele não tem essa obrigação de cumprir essa parte de observação, de regência, mas de interagir no desenvolvimento dessas atividades, no caso que a gente chama aí, entre aspas, de oficinas, né? São atividades que vão ser preparadas junto com o pessoal da escola para serem aplicadas em determinado momento. Então, na semana passada, a gente comentou alguns tipos de atividades que podem ser desenvolvidas, algumas, inclusive, já estão sendo aplicadas, né, como, por exemplo, jogos, atividades lúdicas para o melhor, né, desenvolvimento do conhecimento dos alunos das turmas, né? Então, ultimamente, algumas atividades estão sendo aplicadas para sanar lacunas, né, que tiveram aí com a pandemia. Então, muitos alunos passaram de série, né, com problemas, por exemplo, com operações matemáticas básicas,
conteúdos que foram aplicados, que na verdade na pandemia, muitos alunos das escolas tiveram problemas, principalmente de interação com o professor, porque a atividade era deixada para o aluno pegar na escola e ele simplesmente devolvia. A interação com o professor quase não ocorria, né? Então, muita deficiência ficou nesse período. E agora, com o retorno do presencial, que ocorreu quase no final de 2021, e coincidindo aí com as mudanças, né, na Base Nacional Comum Curricular, então virou um Deus nos acuda no desenvolvimento das atividades, tanto desses problemas no aprendizado, como para lidar com o novo ensino médio, por exemplo, né, que mudou basicamente reestruturou, né, basicamente todo o desenvolvimento das aulas, redistribuição de carga horária, né, situações, né, novas como itinerários formativos e tal. Então, tudo isso, né, no caso do Residência Pedagógica das Oficinas, é basicamente propor atividades, né, que a gente consiga não somente suprir, mas passar os conteúdos de forma diversificada, né? Não somente quadro, giz, não que esteja errado, mas mostrar como que o conteúdo pode ser aprendido de outras formas. No caso de jogos que já estão sendo aplicados, uso de software, utilização de material concreto, né? Seja ele construído ou pronto para manipulação, uso, né, de ferramentas, né, como calculadora, material que pode ser usado na matemática, como régua, compasso, uso do laboratório de informática, com softwares voltados para o ensino de matemática, como por exemplo, GeoGebra, entre outros. O uso do próprio aparelho celular, também não sei se é permitido, para desenvolvimento de outras atividades. Então, trazer, né, para o ensino da matemática várias formas, né, diferentes de trabalhar, de passar o conteúdo, né, que às vezes o aluno entende de um jeito, mas utilizando outra ferramenta, talvez isso melhore o aprendizado. Então, no caso das oficinas e do Residência Pedagógica, o que eles têm em comum é o desenvolvimento dessas atividades. Obviamente, como já comentei, o Residência ele tem uma obrigatoriedade maior com o cumprimento de determinadas cargas horárias já estabelecidas, né, que deve cumprir em cada módulo, que o módulo seria o correspondente a cada semestre de desenvolvimento do Residência. Então, não sei se alguém do pessoal das oficinas está com alguma dúvida, teve algum problema durante a semana, não conseguiu se comunicar. Se quiser falar agora, fiquem à vontade. Mas eu vou fazer por escola, aí quem quiser comentar, né, já aproveita o momento. Vamos começar pelo pessoal do Castro. Quem está aqui do Castro quer comentar alguma coisa? Eu posso falar algum. Como foi essa semana? Pode falar, Samir. Então, professor, nessa semana a Dani mandou pra gente uma lista, né, de exercícios que ela vai aplicar, no caso, amanhã. E eu tô te falando por mim, né? Eu estudei ela hoje pra aplicar com os alunos amanhã, na sexta-feira, com o segundo C. Sim. Com... Tem mais? É só isso. Você tá trabalhando com quem? Com o Dani. Não, Daniele. de acadêmico. É o Rafael? Não, tá eu, Eric, os dois Eric. Ah, tá. Tá certo. É isso, professor. Acho que eu falei por eles também. Sim. Alguém mais do Castro? Senhor, o meu eu e Gabriele, a gente faz com o Daniele. Foi correção de prova, aí a aplicação de um trabalho. E aí teve um dia desse aí que teve uns problemas por causa dessa situação das escolas lá, dos tiroteios. Né? Aí ficou meio embolado, acabou que a gente não foi.
Mas aí, tipo, do resto deu tudo certo. Foi trabalho, correção de prova e a interação lá com. Certo. Inclusive, essa questão vocês podem participar de qualquer atividade junto com o professor. É até bom, né, aprender como corrigir prova, como que lança essa nota no diário. Pode acompanhar o professor aí, ajudando também nessas atividades. É bom para vocês já terem uma noção, né, de como que funciona tudo isso, que a ideia do residência é essa imersão mesmo em todas as atividades da escola, dentro da possibilidade que vocês puderem participar. Juliano, quer comentar alguma coisa? O Eric Roa chegou aqui. O Eric Logan quer comentar alguma coisa? Os demais do Castro? Pode falar, Juliano. Eu combinei com a professora Daniele de amanhã lá também. Eu vou a partir do segundo tempo, que é o terceiro C. Aí eu vou no segundo C e no terceiro A também. Eu vou estar lá com o Samir para aplicar esses exercícios aí com ela. E no terceiro C também vai ser exercício. Combinando coisa comigo e rapá. Beleza, mais alguém do Castro? Mais alguém do Castro? Pode. Espera aí que eu achei que ninguém vinha aqui, eu nem liguei o microfone aqui. Esse pequeno vai captar aqui, só um pouquinho. Você vai entrar aí? Então tá bom. Mas eu acho que eu desligo meu áudio e ele fala pelo... Então. Tá indo? Foi? Então, para essa semana, a professora passou algumas listas de exercícios que a gente vai trabalhar com a galera do segundo C e do terceiro amanhã na sexta, né? Cheguei meio atrasado, não sei se o Eric ou o Samir falou isso. Samir falou. Samir, né? Então. É isso. Que foi, Eric Logan, que você falou aí? Não consegue falar pelo áudio, Eric Logan? Você colocou aqui no bate-papo que até o momento só tive uma participação em uma aula com a professora ontem, com o primeiro ano. Tá, mas você está junto com o Samir, né? Então, a atividade é a mesma aí que está sendo desenvolvida. Mais alguém do Castro? Então, vou passar para a professora Daniele. Quer comentar alguma coisa sobre as atividades? Oi, boa noite. Boa noite. Então, essa semana foi isso que os meninos falaram, né? Passei uma lista de exercícios, vamos trabalhar em sala, amanhã com os terceiros anos e o segundo ano. Na terça eu dispensei eles, por conta dos acontecimentos da semana, né? E o Cássio estava um tumulto. Aí amanhã, até agora, vamos aplicar a lista de exercício, né? Junto com os segundos e terceiros anos. Ontem o Eric Logan, ele estava comigo no primeiro ano A, que foi uma correção de prova que eles fizeram, aí o Eric ajudou na participação, tudo. Basicamente foi isso a semana dos meninos e Gabriele também, única menina.
E hoje eles foram também. Hoje o Rafael e a Gabriela estavam comigo no primeiro ano B, na parte da tarde. Ok, obrigado. Bom, o Sérgio acho que não está aí, né? Que seria o único que entrou depois. Vou perguntar para ele se ele vai continuar realmente, porque é a segunda reunião que ele não participa. Bom, vamos então para o Dom Bosco. Antônia, Felipe, Juan, Karim, Leandra. Opa, e aí, professor? E Consegue também ouvir? os que entraram depois, a Bárbara, o Bruno e o Denner. Pode começar se quiser, Felipe. Não, essa semana foi tranquilo. Eu e o professor aplicamos o Uno de potência lá no segundo ano. E ocorreu tudo como planejado aí. Não aconteceu nenhuma adversidade, né? Que a gente está acostumado aí. E foi bem tranquilo. Agora ele vai entrar no novo conteúdo, né? Que é função afim, parece. Daí a gente está pensando em trabalhar com o GeoGebra. Certo. Esse do Uno é aquele que vocês estavam fazendo junto com a Leandra, né? Mas isso eu fiz com o professor só. Acho que ele comprou o baralho, parece. Ah, tá. Beleza. Mais alguém? Antônia? Ah, a Leandra vai falar. Então fala, Leandra. Enquanto a Leandra não fala, alguém mais? Antônia, cadê a Antônia? Antônia não veio. Juan? E aí, professor, boa noite. Boa noite. Hoje Pode o falar, professor Juan. aplicou uma atividade usando o Kahoot, que é um site de jogos na matemática, para quem não conhece. E amanhã vai ter um trabalho, acho que para o sexto ano. Por enquanto tá tranquilo, né? Aí vamos ver o que vai ser semana que vem. Na verdade, o Kahoot ele não é da matemática, né? Ele é um aplicativo para fazer quiz, né? Isso. Mas pode ser usado para matemática. E é isso, professor. Daí a gente aplicou o jogo das cartas, o Uno também. Que aí a Leandra já vai falar sobre isso, né? E é isso. A gente está pensando para o mês que vem, que vai ter uma oficina que o professor está pretendendo fazer. Aí depois ele pode explicar melhor sobre isso, né? Vão ser 2 dias direto lá. É isso. Ok. Leandra, tá conseguindo falar? Tô sim, senhor. Fala aí alguma coisa? Pode comentar, você não ia comentar sobre as atividades? Olá, boa noite a todos presentes. A gente realizou a atividade que a gente estava preparando do Uno. Aí encaminhei o plano de aula, plano de atividade para o senhor. E a gente aplicou na segunda-feira isso daí nas 2 aulas. Aí a gente confeccionou à mão, né, o Uno e adaptou ele para que a gente inicialmente ia comprar ele, né, na onde a gente achou ali no mercado. E só que infelizmente ele não se adequou ali a muita série ali, a gente tem que fazer tudo à mão, né? Aí aproveitamos esse feriadão aí, fizemos tudinho isso aí. Aí a gente acabou domingo e a gente aplicou lá no Dom Bosco valendo premiação, né? Que a gente tava no ritmo de Páscoa ainda, né? A gente pegou ali 5 caixas de bombom e 5 tablets de chocolate lá para premiar as crianças. A gente desenvolveu a atividade ali, dividimos a sala inteira em 5 grupos, né? Deu em média 5 integrantes para cada grupo. E aplicamos na primeira aula um período teste, né? E a gente explicou as regras do jogo para os alunos, eles entenderam ali, jogaram
tranquilamente na primeira aula. E na segunda aula foi valendo, né? A gente já entrou na sala já arrumando já para fazer a competição. E a gente fez, né? Aí teve seus pontos positivos e teve seus pontos negativos. Pontos positivos. Pode falar, professor? Não é para discutir sobre o que foi relatado lá? Ou esse daí para outro momento? Pode falar, não tem problema. Pode falar rapidamente. Tá. Ponto positivo e um conselho: nunca faça uma competição valendo caixa de chocolate. Pelo pessoal ali foi difícil, viu? Libertaram ali um nível competitivo ali entre os colegas ali. E não era esse o objetivo, né? Era promover a participação dos alunos, todo mundo ali se ajudando ali. Quem ganhasse era pelas regras do jogo, né? Aí, no final da partida, tinha gente já fazendo macete, já ultrapassando o coleguinha. Mas os pontos positivos foi os alunos procuraram a gente ali, porque eles estavam loucos para ganhar essa caixa de bombom. E eles procuraram a gente ali para esclarecer as dúvidas deles ali na tabuada, né? E o que eu vi em comparação nas aulas do dia a dia, né? Nas aulas do dia a dia, parecia que eles estavam ali já cientes da tabuada, né? Agora, lá na hora da competição ali, de ter que responder ali para os próprios colegas ali para poder jogar as cartas, eles apresentaram dificuldade naquelas operações padrão, né? Do número 6 até o número 9 ali. Mas aí eles foram aprendendo ali aos poucos, principalmente em divisão. E foi isso. Ok. Quem mais? Do Dom Bosco? Pessoal que entrou depois conseguiu interagir com o grupo? A Bárbara, o Bruno, o Beiner? Bárbara, você conseguiu interagir com o grupo? Ainda não sabia que tinha que se comunicar assim, né? Eu tentei. Eu ia já ir na escola, né? Só que aí, tipo, aconteceu um probleminha comigo. Eu quase quebrei meu pé, aí eu não tô conseguindo andar direito, então talvez na próxima semana eu faça isso. Ok, mas mantenha o contato com o grupo lá no WhatsApp, né, para acompanhar as atividades que estão sendo desenvolvidas. Tá. Pela conversa aí vai começar uma nova etapa de atividades. Aí é interessante já tá verificando, né, como que está sendo preparada para acompanhar, né, todas as etapas da atividade. Bruno, parece que eu vi o Bruno aí. Bruno, conseguiu interagir com o grupo? Boa noite. Boa noite. Eu não estava muito a par das coisas, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer ainda. Aí eu vou entrar em contato com o professor hoje para mim conseguir amanhã cedo marcar um horário com ele. Estava meio perdido ainda. Sim. É interessante, né? Eu esqueci de comentar. É interessante se vocês puderem participar no mesmo horário que eles estão indo à escola, né? A ida à escola é apenas uma parte das atividades que vocês vão desenvolver, né? Basicamente, a ida à escola já é a aplicação ou acompanhamento, né, das atividades do professor, mas basicamente é a aplicação da atividade. Outra parte é a de preparação, né, que envolve leitura, reuniões que vocês vão fazer dentro do próprio grupo, a preparação da atividade, né,
Se for uma atividade que envolve a construção de algo concreto, tem que fazer a manipulação desse material, a construção, né? Então, tem que haver a interação dentro do grupo. Quando eu falo grupo, é o grupo de cada escola. Então, quem entrou depois tem que conversar, né? Tem que ter uma certa iniciativa de perguntar o que está acontecendo, o que pode, em que momento você pode ali já interagir e começar a desenvolver as atividades. Tá? Então, tem que haver esse momento de início de interação. O Dainer, não estou vendo com o Dainer também vou perguntar se ele realmente vai participar. Mesma coisa para o Sérgio. Karim, não estou vendo o Karim aí também. Nem Antônia, né? Bom, Gabriel, você quer comentar alguma coisa? Boa noite. Basicamente, eles já falaram de tudo que aconteceu praticamente na semana, né? Sim. Da parte do matutino que tá indo só o Felipe, a gente aplicou essa semana o Uno de potência, que é diferente do que a gente aplicou à tarde. A gente foi no 6º ano, né? Foi mais operações básicas. E de manhã a gente aplicou o de potência e raiz. Aí, daí no 6º ano, que como a Leandra falou, teve a situação lá dos alunos, que é uma turma bem agitada. Só aqueles aluninhos, gente boa, que gosta de uma confusão. E hoje eu apliquei agora no 1º ano, agora há pouco o Juan estava junto, eu apliquei atividade no Kahoot, de fatoração, que eu usei como uma recuperação do trabalho deles, né? Fiz 10 questões lá no Kahoot com eles. E basicamente é isso. De manhã eu vou continuar o conteúdo de função. Semana que vem eu vou entrar em função exponencial com eles, em algumas turmas já. A função afim mesmo vai ser só uma revisão mesmo, só para eles lembrarem como constrói um gráfico, para poder entrar em função exponencial, que é o conteúdo deles mesmo. Aí que eu estava combinando com o Felipe, a gente trabalhar com GeoGebra com eles, para ele planejar alguma atividade com esse 2º ano, que a gente ainda não fez nada assim de software com eles, só a única coisa que a gente fez diferente foi o Uno mesmo. E planejar isso aí, tem a sala de tecnologia lá para levar, planejar alguma coisa nesse tipo mesmo. Mudou a distribuição do conteúdo, porque eles estão vendo funções no 2º ano? Não, é porque a função exponencial e a logaritma é no 2º. Tá no 2º ano. Tá. Daí o pessoal só fez uma recomposição mesmo da do 1º grau para eles terem uma base, porque eles não lembram, né? Eles tiveram, não lembram, tem que fazer. Só para eles lembrarem. Tranquilo. Não deu mais problema na caixa d'água, então. A caixa d'água agora tá boa, agora o problema é outro, né? Eita. Agora o problema é os alunos com medo. Pois é, espalharam tanta fake news que... Muita fake news. Tá doido. Beleza. Então vamos pro JGP. Lá tem o Daniel, Luiz, Patrícia e o pessoal que entrou depois, né? A Bianca, a Karen, o Lucas e a Maria Renê. Fala, professor. Daniel aqui. Pode falar, Daniel. Tudo bom? Boa noite, professor. Então, na segunda, a gente como tinha marcado toda segunda tomar a tabuada deles, né? Pra estar reforçando para eles sobre a tomar a tabuada, né? Aí eu tive um probleminha com o meu horário, professor, para poder ir para lá, né? Na quarta e na quinta. Mas amanhã já vou estar indo para lá, mas com outro horário, no horário da manhã. Só amanhã, só. Aí na outra semana eu já volto por horário da tarde, porque eu vou estar saindo de férias semana que vem. Aí eu vou estar disponível na manhã e à tarde, entendeu? Aí eu consigo já aplicar uma atividade até da oficina, que eu estou planejando já poder aplicar. Aí isso eu vou combinar com a professora agora amanhã, que eu vou estar indo 11 horas lá, né? Eu vou combinar com ela para poder aproveitar esse tempo, né? Da manhã e à tarde. Certo. Quem mais? Então, professor, Patrícia, como o Daniel falou, né, a gente separou, como ele vai de tarde, a gente vai mais de manhã, ele consegue aplicar no nono B, né, e no 8º A. Na segunda-feira, tabuada, e eu, o Lucas, o Luiz e as meninas também estão indo no nosso horário. A gente ficou com a sexta-feira, aplicar com o 8º B e com o nono A. Aí, para amanhã,
já estávamos planejando o bingo. Aí já tá tudo pronto. Amanhã a gente vai aplicar. Não, provavelmente a gente combinou nos oitavos, a gente se terminar na primeira aula. A gente não sabe ainda se vai ocupar 2 ou 1 aula para terminar o bingo. Você falou que é o bingo? É, bingo de potência. Ah, tá. Entendi. Aí, com os oitavos anos que eles estão saindo do conteúdo, né? Aí a professora vai avançar com o conteúdo, aí como uma revisão, uma última revisão, aplicar o bingo com eles. Certo. Quem mais? Não tá. Quem mais do JGP? Lucas, Luiz? Aproveitar que o professor. Ô, professor. Pode falar, Daniel. Aproveitar que a professora Glória está aqui, até a ver com acho que teve alguma alteração de horário lá, né, também, na parte da tarde. Até que veio com a professora. Tá. Ela está aqui também. Vou pedir para ela me passar e eu compartilho lá depois. Culpa de Lucas, professor. Tudo culpa de Lucas. Lucas é culpado de novo. Ai, Lucas, caramba. Tá sabendo. Tadinho de Lucas, gente. Claro, gostaria de deixar claro, eu avisei a Glória, eu avisei, dessa vez não foi culpa minha. O horário mudou porque mudaram. Entrou o professor novo. Não fui eu que mexi dessa vez. Não tem como me julgar, não. Estão culpando o Lucas, coitado. Agora, quem é esse professor novo? Ah, pensei que era você mesmo. O pessoal que entrou depois, a Bianca, a Karen, a Maria Renê, vocês conseguiram interagir com o grupo, assim como com as outras escolas? Ou tiveram algum problema de comunicação? Não, professor, eu consegui ir essa semana e foi bem tranquilo. Eles estão me colocando por dentro de tudo e é isso. Ok, Karen. Bianca, não estou vendo a Bianca aí. Deixa eu ver. Maria Renê tinha comentado alguma coisa comigo particularmente, mas não a estou vendo participando agora. Bom, então vou passar para Luiz. Maria Renê foi, professor. Ela foi ontem, ela participou, ela entrou na sala, viu o nono A, acho que era nono A, não, nono B, estava apresentando o jogo, a Karen participou do jogo, jogou com a professora Glória, e a gente estava lá, auxiliando a professora. Certo. Ela tinha comentado comigo no particular, que ela tinha já entrado em contato com vocês. É que ela não está aqui hoje. Pode falar, Luiz. Hoje, essa semana, a gente também viu o laboratório móvel lá, que a Glória apresentou pra gente. Falou que podia utilizar aquele de uma maneira diferenciada nos alunos, se quisesse. E é um laboratório muito bom, melhor que tem aqui na faculdade. Meu amor? Ih, cara. Muito bom, porque tem algumas coisas que às vezes a escola recebeu em anos anteriores, o professor da época não usou, ou às vezes não teve uma preparação para isso. Eu lembro quando eu era professor do Estado, eu estava trabalhando com carga horária de física e matemática, e eu tenho um treinamento para a gente usar esse material, isso lá em 2000, né? No início do ano 2000. Mas, no início do ano 2000 não, no início do ano 2001. Mas eu acabei saindo para o mestrado e não participei, mas naquela época ia ter um treinamento sobre isso. Deve ser que professor que recebeu esse treinamento ou não, ou a própria escola, né, sei lá, ficou no esquecimento e esse material fica lá, né, às vezes guardado, em desuso, né. Então é interessante utilizar, né, dentro das possibilidades, essa ferramenta que está ali disponível, né, não só
não só para matemática, deve ter para outras áreas, mas aí já foge da nossa alçada. Mas é interessante usar esse material, né, para isso. Material, laboratório, outros equipamentos que a escola disponibiliza. Glória, quer comentar algo? Não, aproveitando já a fala do Luiz, né? O laboratório móvel, eu achei interessante aproveitar aquele momento que eles estavam. Eu estava também de hora atividade, pedi para a professora Florence, que é responsável para apresentar aquele laboratório móvel, né? E aquele momento ela cedeu para que a gente visse. E a gente vê que é uma coisa rica, né? Para passar, para poder utilizar com os alunos, apesar de ser voltada para a ciência da natureza, mas tem materiais ali que a gente também pode voltar para a nossa área, né? Até falei para eles em relação ao conteúdo. Não, pode terminar, depois eu pergunto. Não, em relação ao conteúdo, né, de proporção, né, para aplicar com eles. Tem um Becker lá, a gente trabalhar com medida. E aí, até eles viram, né, a parte da pia, que nele tem já a pia, a parte de reservatório de água, e fora outras coisas. Até perguntamos o valor do laboratório móvel para ela, porque tem tantas coisas nele de material, ela falou assim que tá em torno de uns 50 mil, né? Pela quantidade de equipamento que tem nele. Aí, mas só que o laboratório móvel, ele chegou, acho que foi o ano passado, e até o momento ninguém usou. E o de robótica não chegou para vocês? Chegou. Isso que era outro ponto que eu queria levantar com eles também, porque eu vou apresentar para eles da robótica, e inclusive até amanhã, lá na escola, pode fazer o uso, mas só que o uso tem que apresentar um projeto até amanhã. Para poder fazer, para poder usar no decorrer do ano. E amanhã, eu não sei se a gente vai estar muito na correria, porque tem a aplicação do bingo, né? Mas se tiver um tempo sobrando com eles, eu quero apresentar para eles, né, como que é o material, como que vem, porque tudo vem, a parte do livro, já vem tudo manual, né? Como que pode ser trabalhado com os alunos. Então, e é dentro da nossa área, né? Seria interessante se pudesse usar. Daria um bom upgrade aí nessa parte dos materiais. Vocês receberam alguma capacitação para uso desses materiais? Então, para o ano passado, a robótica, sim. A robótica, ainda que não foi dentro da minha área, a professora que foi lá para Campo Grande e recebeu a formação que tinha que passar para os professores, era professora da área de ciência humana. Então, porque eles ciências colocam. humanas. Nada contra, né? Mas. Então, porque o que acontece? Ela já tinha trabalhado com projeto em outra escola, e o ano passado que eu fui inserida, né, dentro da escola do Júlia, né? E como ela já tinha projeto, já tinha experiência, ela trabalhou muito lá, muito tempo no Castro, então, e elaborou muito bem o projeto dentro da robótica. E aí a direção convidou ela para que ela fosse. Foi logo início do ano passado. Logo que eu entrei, né, ela foi chamada para ir, até porque ela trabalha muito tempo na escola, né? E aí ela repassou. E aí até passou assim teve um sábado de formação para os professores, foi montado o grupo, né? Para poder estimular que os professores façam uso com os alunos, porque eles colocam lá que a robótica é interdisciplinar, né? Sim. Mas, querendo ou não, eu acho bem mais voltado para a nossa área, né? Vamos ver se dá certo aí, né, para a utilização. Mas tá bom. É importante que está desenvolvendo as outras
as outras atividades. Se der certo, né? Melhor ainda. Uhum. Então, só reforçando, né? O pessoal que ainda não interagiu, o pessoal que entrou depois aí, que não tive retorno aí do Denner, do Sérgio, vou verificar com eles se eles vão realmente participar. E aí os demais, né? Isso vale para todos, né? Tem que ter iniciativa para tudo, né? Não ficar esperando cair do céu, já vai, pergunta. Marcelo, eu até esqueci de falar da Bianca. A Bianca, ela veio falar comigo pelo WhatsApp, pelo particular, né? E, na verdade, ela foi no período, pelo horário, e nesse horário aconteceu também esse imprevisto dessa semana, né? Foi atípica pelas mensagens que estava tendo, e aí a gente foi liberada a última aula mais cedo, e ela foi nesse horário para ir para conversar comigo, já não estava na escola. Então, ela falou que ia comparecer ou hoje ou amanhã para poder conversar sobre o horário que para ela, né, não daria para ser em conjunto, porque não bate para ela. Sim. E aí ia ver com ela em relação ao horário. Ela vai lá. Aí Certo. vamos ver como que vai ficar. Tudo bem. Então tá bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não aí? Então a gente encerra a reunião. Agradeço a todos pela participação. Qualquer dúvida, coloquem lá no grupo. Então é isso. Boa noite a todos. Boa semana, bom final de semana. Não se esqueçam do diário de bordo, hein? Tem gente que não está preenchendo. Tem gente que só preencheu uma vez, não preencheu mais nada. É até a terça de cada semana. Depois eu vou explicar isso para quem entrou depois. Professor, eu estou preenchendo só o do Não, tudo bem. Isso vai servir para o professor? Serve sim. Para o pessoal da oficina que eu vou fazer o... É porque ano passado tinha um só. Sim, eu tinha. Mas eu vou fazer vou comentar com eles que eles ainda não receberam essa informação. Depois eu vou comentar, que o diário de bordo, né, eu tinha falado na semana passada, é onde vocês vão registrar as atividades que foram desenvolvidas, né, para facilitar até a construção do relatório, né, que tem que fazer no final. Então é isso. Então, obrigado a todos. Até a próxima.